Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal 365 Dias de Favor. Eu sou o Lélio Castro e estou aqui, meu irmão, mais um vídeo para falar para você que Jesus quebrou todos os paradigmas da religião. Na verdade, Jesus veio para mostrar que era possível amar, era possível ser melhor sem uma religião. Então fica aqui comigo nesse vídeo que nós vamos falar sobre esse assunto, como é que era o comportamento de Jesus em relação à religião naquele tempo. Sem mais delongas, meu irmão, já vou pedir aqui para você curtir esse vídeo, compartilhar também para o máximo de pessoas para que essa palavra possa alcançar a vida das pessoas. E meu irmão, abre comigo a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 1, vai dizer assim, ó: todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola. Meu irmão, olha que interessante. Nós não vamos falar aqui sobre a parábola que vai vir aqui em seguida, mas eu quero me atentar a um ponto que está falando aqui, que todos os publicanos e pecadores se aproximavam para ouvi-lo. E aí depois os religiosos, fariseus, escribas vão dizer que ele comia com eles, sentava à mesa para comer com eles. É tão interessante nós pensarmos a respeito de Jesus e como ele se comportava diante daquela sociedade, diante dos religiosos, porque, irmão, se tem uma coisa que Jesus fez, foi quebrar os paradigmas de toda uma sociedade construída naquele tempo. A religião tinha uma expectativa de Jesus totalmente contrária. Eles achavam que o dito Messias ou o revelado Messias deveria ter um comportamento totalmente diferente do que Jesus estava mostrando naquele momento. E é tão interessante a gente pensar a respeito disso, porque em alguns momentos as pessoas viam nele o Messias, mas de outro lado tinha os religiosos que falavam que o comportamento dele era totalmente contraditório àquele que seria enviado por Deus. Mas é tão interessante nós pensarmos sobre isso, porque em Mateus 1:21 a Bíblia vai dizer que ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, e ele salvará o povo do seu pecado. E é tão importante a gente falar sobre isso, meu irmão, porque não tem como você salvar pecadores, não tem como você salvar aqueles que ainda não conhecem Jesus se você não tiver relacionamento com eles. E se teve algo que Jesus veio resolver aqui nessa terra, era o problema do pecado, o problema da condenação, o problema que o pecado gerou em toda a humanidade. Agora, o dito Messias, o Cristo, o Jesus, se assentava com os pecadores. Agora, meu irmão, por que Jesus se assentava com os pecadores? Porque era lá exatamente que ele poderia entender o tanto que o povo precisava de um Salvador para os seus pecados. Não tem como Jesus resolver o problema do pecado sem ele pelo menos se assentar e se relacionar e se revelar como aquele que vai resolver o problema do pecado. Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. Então Jesus, ele gostava de se assentar diante dos pecadores, porque era ali que a sua mensagem iria brilhar. Terra de Zebulon, terra de Naftali, do caminho além do mar, a luz de Jesus brilhou no meio das trevas. Meu irmão, a luz, ela não brilha na luz. Jesus, ele brilhou no meio das trevas porque a sua vida mostrou que era possível ser luz naquela treva.
A treva só se enxerga como treva quando brilha uma luz. Então, quando Jesus sentava diante dos pecadores, conversava com os pecadores, se relacionava com os pecadores, ele, enquanto luz, estava brilhando e mostrando para o povo assim: olha, tem uma maneira diferente de viver. Ele veio para poder quebrar os paradigmas da religião. Ele veio para poder mostrar que a religião não é capaz de ser a salvadora do mundo. Ele veio para mostrar que a religião não era capaz de resolver o problema do pecado do mundo. Mas para resolver o problema do pecado do mundo, ele precisou se revelar como aquele Cristo que iria redimir o povo do pecado. Então, quando a religião olha, fala assim: opa, como assim que esse Cristo, esse Jesus, senta e come com os pecadores? Esse é o Jesus em quem nós podemos confiar, meu irmão. Eu não sei se você está me ouvindo aqui, você está passando por alguma situação de pecado. Quero dizer para você que o pecado que você está cometendo, meu irmão, não te domina. Jesus resolveu o problema de pecado. Se você está se sentindo condenado, saiba que Jesus perdoa os seus pecados. A obra redentora de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, foi para que nós pudéssemos tirar dos nossos ombros toda a carga de condenação do pecado. O Jesus que sentou com os pecadores é o mesmo Jesus que morreu e ressuscitou pelos pecadores. Então, meu irmão, deixa eu dizer algo para vocês. A religião, ela não vai resolver o nosso problema. Nunca. Porque o único capaz de resolver o nosso problema chama-se Jesus Cristo. A nossa fé na sua morte, ressurreição e entendimento de que ele se fez pecado por nós para que nós pudéssemos nos tornar justificados pelo sangue do Cordeiro que foi morto. Então, meu irmão, eu quero dizer para você, se Jesus quebrou todo o paradigma da religião, foi para que nós pudéssemos ter liberdade de se relacionar com o nosso Pai. Então, quero dizer para você, meu irmão, não deixe com que nenhuma condenação possa vir sobre a sua vida. Então, Deus te abençoe, em nome de Jesus.